aqui a gravação. Então vamos lá. A gente tem aí mais dois encontros, né? Hoje e semana que vem. E aí a gente fecha o conteúdo básico que eu tinha programado aí pro curso, tá? Então, novamente, caso de dúvida, caso tenha algum questionamento, precise de ajuda com alguma coisa aí, eu fico à disposição. Só me mandar uma mensagem. Mas existem mais dois assuntos para a gente falar aqui, antes de dar como encerrada essa parte básica, tá? Que é orientação a objeto, que a gente vai falar um pouquinho semana que vem. A gente poderia fazer um curso inteiro de 10 aulas só sobre orientação a objeto, né? Que aí já é um, um pouquinho mais avançado do que essa programação básica que a gente fez. Geralmente até na faculdade eles separam, né, desenvolvimento de software estrutural ou básico de orientação a objeto. Mas eu vou dar um overview para vocês. Caso exista interesse aí da turma e tudo mais, eu posso fazer uma versão 2.0 aí do curso só falando de orientação a objeto, tá? Só trabalhando com orientação a objeto. Mas fica tranquilo que eu vou dar um overview aí sobre esse assunto na semana que vem. E hoje a gente vai falar um último assunto aí mais ligado à programação estruturada, né? Se der tempo eu vou tentar passar aqui como que a gente faz a leitura e escrita de arquivos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle de erros, tá? Então, ou como a gente fala na programação, controle de exceções, tá? Controle de exceções, beleza? Então, como sempre, vamos abrir o nosso Visual Studio aqui, criar um projetinho novo. Vou chamar aqui de aula 9. Lembrando, a gente está sempre com .NET Framework, Console Application. Eu vou chamar aqui de aula 09. Até aqui, sem novidades, o que a gente já faz todo sábado. Vou deixar o Visual Studio criar. Beleza, criou. E aí a gente vai... opa! Fechei aqui. Vamos começar a trabalhar aqui dentro do nosso método main como padrão, tá? Então o que acontece? O que é uma exceção? O que é o que a gente chama de controle de exceção, né? Para entender isso, a gente tem que entender o que é uma exceção. Exceção nada mais é do que um erro, tá? Quando o nosso o nosso programa em execução encontra um fluxo que ele não estava esperando, ou seja, um fluxo que não era um cenário feliz, digamos assim, ele se torna uma exceção. Como assim, Lúcio? Vamos fazer aqui na prática. Eu vou fazer aqui um console application, um console writeline, desculpa. Vou pedir para o usuário digite um número, tá? Exercício bem parecido com o que a gente já fez algumas vezes aqui. E aí eu vou fazer um inteiro número igual, e aí eu vou fazer o convert.toInt32 console readline, tá? E aqui embaixo eu vou colocar um console readline só para ele parar a nossa execução, tá? Console readline aqui. E aqui em cima eu vou até colocar um writeline de fim do nosso código. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o Matheus. O Matheus não, o Gabriel não vai conseguir entrar. Então somos nós só, sem crise. Opa. Meu mouse engasgando. Foi. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou pedindo um número. Estou lendo esse número, né? E aí eu vou até fazer um console.writeline para escrever esse número na tela, tá? Então, opa. Aqui. Lembrando da nossa interpolação, eu posso colocar o número digitado foi e aí colocar número. Até aqui, nada de novo, tudo que a gente já fez aqui várias vezes, né? E eu vou executar esse código, tá?
Vou iniciar aqui. Eu acho que eu iniciei com o debug. Eu vou iniciar sem o debug, tá? Você já vai entender por quê. Digite o número, sei lá, eu vou inventar aqui, ó, 949494. Pronto. Enter. O número digitado foi 949494. Fim do nosso código. Zero problema, tá? Dei um Enter aqui, pressiono uma tecla para continuar, ele finaliza o nosso programa. Beleza, o que vai acontecer se eu tentar digitar aqui uma letra? Digitar A, ou uma palavra, né, ABC. Olha lá, ele estourou para a gente uma exceção sem tratamento, né? Um format exception, tá? Um system format exception, ou seja, a cadeia de caracteres de entrada não estava no formato correto. Eu estava esperando aqui um número, né? Porque o convert 2032, embora ele pegue uma string, ele use uma string, né? O valor de entrada dele seja de uma string, essa string tem que ser um número válido. Tá? Tem que ser os caracteres que compõem ela tem que ser caracteres numéricos para eu conseguir converter num valor numérico, num valor inteiro. Como eu digitei A, B e C não é possível converter para valor numérico. Eu não consigo converter, fazer soma, subtração, fazer operações matemáticas com A, B e C, porque são caracteres não numéricos, né? E aí ele estourou para mim uma exceção, ou seja, é um erro de código, tá? E aí, a gente pode usar o try convert, a gente pode fazer de várias formas, verificar o que o usuário digitou ou não, mas existe uma forma do C Sharp, tá? Específica para a gente tratar esses cenários, tá bom? Que é, e você pode ver, ó, a gente tinha depois desse convert aqui, e eu vou até colocar aqui com depuração para você ver a diferença. Quando a gente coloca o iniciar aqui sem depuração, ele só executa o nosso fonte. Com depuração, você vai ver que ele vai estourar aqui no Visual Studio. Vou colocar B e C, dar um Enter, olá. O Visual Studio marcou a expressão que gerou um erro, tá? Que foi a linha 15 aqui, ó. E ele colocou o nosso Format Exception. A cadeia de caracteres de entrada não estava no formato correto. Esse console readline que eu li aqui, aquele A, B e C, não é possível. Quando eu tento converter ele para um inteiro, para o int32 com o convert, ele dá essa exceção. Por quê? O que eu inseri aqui não é um número válido, né? Então ele dá caracteres de entrada não estava no formato correto. E aí, se eu tentar executar aqui, ó, der um F10 para ele ir para a próxima, ele nem executa. Ele para o nosso programa, tá? Então, existem algumas linhas de código aqui que ele nem executa, tá? Como que eu me defendo disso, Lúcio? Como é que eu faço com que o meu código não trave se eu executar alguma coisa que dê uma exceção? Desculpa. A gente tem algumas cláusulas para colocar aqui, né? Algumas palavrinhas mágicas, palavrinhas reservadas do C Sharp, que é o nosso try catch, tá? Vamos começar pelo try. O try em inglês significa tente, tentar. Ou seja, aqui ele vai fazer o snippet e tudo mais, mas geralmente a gente coloca try, abre e fecha chaves, tá? E o try ele sempre vem acompanhado de um catch, tá? Catch. O que isso aqui vai fazer? Quando a gente faz essa estrutura de código aqui, tudo que for executado dentro do try vai estar protegido de exceções. Por quê? Vamos colocar esse fonte aqui, ó, dentro do meu try, tá? E esse aqui também. E aí, o que acontece? Se o meu fonte, em algum momento disso aqui que eu estou fazendo, retornar uma exceção, estourar uma exceção, cair numa exceção, se alguma coisa daqui resultar numa exceção, ele vai entrar nesse catch, tá? Vamos fazer o catch mais básico possível, que é para toda e qualquer tipo de exceção. Então, eu fiz um try aqui, no meu catch, se ele cair aqui, eu vou colocar uma mensagem.
Mensagem a a execução retornou um erro, certo? E aí, depois ele vai executar o que está aqui fora, tá? Ou seja, o meu fonte não vai travar mais depois desse catch, tá? Vamos testar? Então, vou colocar aqui sem debug. E tinha o número 1, 2, 3, 4. O número digitado foi 1, 2, 3, 4, fim do nosso código. Ou seja, ele executou o fonte dentro do try, não deu um erro, então ele não caiu no nosso catch, e aí ele executou o que estava aqui fora. Tudo bem? Agora vamos tentar de novo aqui, vamos tentar executar alguma coisa aqui que não seja um número válido. Então, como aquele exemplo que a gente fez antes, A, B e C. Ó, o A, B e C retornou um erro. Tá? Quando a gente colocou A, B e C e tentou converter isso para um número, ele estourou uma exceção, estourou um erro, e aí caiu no nosso catch. E aí depois ele executou o código aqui de fora. Tá? Então a gente já começa a fazer defensivos, né? Já começa a fazer alguns código-fontes para que o nosso programa não trave. Tá? Só que essa mensagem aqui é meio pobre, né? A execução retornou um erro. Vamos pensar que a gente está fazendo um software, um programa, o nosso usuário está executando o nosso programa, né? Está usando para trabalhar normalmente, e aí estoura uma exceção e aparece isso na tela para ele. A execução retornou um erro. É meio complicado para o nosso usuário, né? Até porque como é que ele vai acionar o TI, acionar a área de TI, acionar a gente como programador e vai falar, ó, estou executando aqui e minha execução deu um erro. A pergunta que a gente vai fazer é, tá, qual erro? O usuário vai falar, não sei. A minha tela está mostrando a execução estourou um erro, retornou um erro. Então, é muito comum a gente colocar, a gente enriquecer essa mensagem, tá? Como assim, Lúcio? Existem vários tipos de erro que podem dar aqui. Por exemplo, se eu tentar fazer uma divisão por zero, pode funcionar, tá? É, pode, pode acontecer. Ou se eu estiver tentando fazer algum tipo de acesso numa, num vetor que não existe, como a gente falou um pouco na aula de vetores, quando a gente tem 5 posições, vai de 0 a 4. Se eu tentar acessar a posição 5, ele vai dar um index out of range, então uma posição fora do limite do meu vetor. Então, existem vários tipos de exceções que podem acontecer. Então, o que, que é legal a gente fazer? A gente especificar que erro que aconteceu. Tá? Como é que a gente faz isso? O cat ele permite para a gente colocar aqui entre parênteses que exceção que ele deu. Então, por exemplo, a gente pode colocar um exception e. Deixa eu ver se ele vai chiar aqui. Ah, pronto. Então, o meu cat vai capturar toda e qualquer exceção e jogar na variável e. Para que isso aqui serve, tá? Eu posso vir aqui, ó, e colocar a execução retornou um erro. Dois pontos. E aí, na linha de baixo, eu posso colocar o meu console.writeLine para escrever uma linha. E eu posso chamar aquele e.message. Dentro de uma exception, existe a propriedade message, que retorna o erro, a mensagem de erro, que explica a razão da execução de cadeia de caracteres. Tá? Ou seja, esse e.message retorna exatamente o erro que aconteceu. Vamos ver? Vou dar um depurar aqui, digitar o número A, B e C. Olha lá, ó, a execução retornou um erro. A cadeia de caracteres de entrada não estava no formato correto. É aquela mesma mensagem de erro que estourava quando a gente dava exception. Só que agora o nosso fonte não fica com aquele monte de coisa estranha, de sua execução estourou uma exception, system invalid alguma coisa, enfim. Tá? Então fica uma mensagem mais amigável para o nosso usuário.
E aí, ele pode vir aqui, por exemplo, acionar o TI da área e falar, ó, a minha execução deu um erro, o trabalhador executou um erro, e a mensagem de erro foi, cadê que a carteira registrada não estava em formato correto. E aí você já vai conseguir saber, ah, tá, você digitou uma letra num campo que era de número? Putz, digitei. Aí você pode falar, ó, então isso não é uma entrada válida, por isso que ele deu esse erro. Tenta executar de novo colocando o número certo. Ou então, isso aqui, você pode fazer um tratamento no seu fonte mesmo para não deixar ele fazer isso, certo? Então, é assim que a gente trabalha com o try-catch, tá? Existem formas da gente capturar vários erros diferentes. Por exemplo, ah, quando a gente digita uma letra em um lugar que esperava um número, a gente já viu que ele retorna, né, um system invalid operation exception. Acho que era isso. Deixa eu iniciar aqui para ver se era isso mesmo. ABC, Enter. Ó, System Format Exception, tá? Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer vários catches, tá? Como assim, Lúcio? Eu vou parar aqui a execução, tá? E aí, em vez de pegar só uma exception, eu vou pegar aqui um format exception. E aí, em vez de colocar só essa mensagem, eu vou escrever aqui, ó. Você digitou um caractere ou você, vamos colocar aqui, ó, como eu estou pedindo um número, né? Você não digitou um número válido. E aí eu coloco erro e aí a mensagem de erro. Se a gente iniciar aqui, a gente vai ver que, opa, F10 aqui, eu vou digitar A, B e C que não é um número válido, eu posso até colocar um número aqui no final, mas o começo não é válido. Olha lá, ele caiu no meu catch. Format exception é uma exceção do tipo format exception, então ele vai entrar aqui e você não digitou um número válido. Certo? Então ele vai falar aqui, ó, qual que é o meu erro. Pode falar, Matheus. Exatamente. O que, que acontece, por exemplo, se eu tentar estourar outro tipo de erro? Por exemplo, tá? Ah, vamos tentar fazer uma coisa aqui meio maluca, tá? Eu vou tentar fazer esse. Eu vou criar aqui, ó, var divisão. E aí eu vou fazer o meu número dividido por ele mesmo. Na verdade, número dividido por ele mesmo não. Vou colocar 100 dividido pelo meu número. Tá? Isso aqui pode funcionar. Por exemplo, se eu colocar aqui o meu digitar um número 5, o número digitado foi 5, e aí, opa, eu devia ter colocado um console write line aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, console write line. Meu número digitado foi, deixa eu pegar Alt X. Eu vou recortar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Pá, 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 pá. O resultado da divisão de 100 por o meu número, né? Opa, esqueci de botar a interpolação aqui, ó. De 100 por o número digitado é, e aí eu vou colocar o resultado da divisão aqui. Se eu colocar, por exemplo, o número 5, olha lá, o número digitado foi 5, o resultado da divisão de 100 por 5 é 20. Zero problema, tá? O que, que acontece se eu digitar zero? O que, que vai acontecer se eu digitar zero?
Por quê? Porque não se divide por zero. Olha lá, ó. Exceção sem tratamento. System divide by zero exception. É uma das regras da matemática. A minha madrinha, que foi minha professora de matemática no ensino médio, ela dizia que o primeiro mandamento da matemática é não dividirás por zero. Você não divide por zero. E o computador, ele tem uma exceção só para isso. Ele tem um tipo de exceção especificamente para tratar por divisões por zero. Porque aqui é muito simples, né? O cara digitou um número, digitou zero, a gente está fazendo uma divisão. Mas pode ser que durante a execução do nosso fonte, a gente está trabalhando com várias fórmulas, tudo mais, alguma coisa dê zero, e aí tem uma divisão logo em seguida. E acaba sendo uma divisão por zero. Tá? Então, ele tem aqui, ó, tentativa de divisão por zero. Mas, Lúcio, você não tinha um cat aqui? Opa! Você não tinha um cat aqui? Por que ele não caiu nesse cat? Sabe dizer, Matheus? Exatamente. O meu cat está esperando um format exception. E eu estou colocando aqui, ó, eu estou disparando um divide by zero exception, tá bom? Ou seja, eu posso fazer isso de duas formas. Se eu quiser especificar um divide by zero exception, debaixo daquele cat, eu posso fazer outro. Eu posso fazer ó, um cat aqui, e aí aqui em vez de exception eu colocar um divide by zero exception, também como e aí aqui eu posso colocar console write line. Zero não é um valor aceito. E aí aqui eu posso colocar, digite um número válido. E aí zero não é um valor aceito, não é um valor válido. E aí eu posso colocar aqui, ó, erro. Opa. E aí da mesma forma que eu fiz, eu posso colocar o meu console write line e message. E a partir de agora, quando eu executar aqui, o que, que vai acontecer? Se eu digitar zero, olha lá, ó, o número já foi zero. Zero é um número. Ou seja, o meu convert aqui não estourou o erro. Eu não tenho um format exception. Eu não tenho um erro de formato, porque zero realmente é um número válido. Na verdade, zero é um número. Ponto. Tá? Só que no meu caso, como eu estou fazendo uma divisão por esse número, eu não posso ter, ó, zero não é um valor válido. Erro, tentativa de divisão por zero. Estou tentando fazer uma divisão com esse número e eu não posso dividir por zero. Então, eu acabo entrando num divided by zero, tá? Aí você pode me perguntar, Lúcio, mas, putz, quantas exceções existem no C Sharp? Cara, inúmeras exceções existem. Só dentro do system, se a gente pegar, colocar um cat aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, quando a gente coloca um cat, ele já espera uma exception. Então, tudo que tem o nome de exception aqui, exception, eu esqueci de botar o abre e fecha aqui, aí ele não vai, né? Então, exception. Olha o tanto de exception tem. Acesso violation exception, que é uma exceção gerada numa tentativa de ler ou gravar uma memória protegida. Aggregate exception, ocorre durante a execução de aplicativo. Application exception, argument exception, arithmetic exception, um erro de cálculo. Bad image, que é quando a gente tenta a imagem do arquivo de biblioteca é inválido. Cannot unload app, não pode carregar a aplicação. Data misaligned, divide by zero, que é o que a gente fez. DLL not found.
Então, a gente tem uma série de exceções aqui, ó, cannot found, member access, missing file, missing field, null reference, para quando está tentando acessar uma referência sem preenchimento na memória. Então, a gente tem uma série de exceções aqui. Eu tenho que criar um catch para cada uma? Não. Se eu quiser definir algumas exceções na qual eu quero ter tratamentos diferenciados, mas ainda assim eu quero que o meu código aceite qualquer tipo de exceção, eu vou colocar um exception. O exception é o pai de todas as exceções. Como assim, Lúcio? Quando a gente estiver falando de orientação a objeto na semana que vem, a gente vai falar um pouco de herança, tá? Se eu entrar aqui ó, no Divide by Zero Exception, com a tecla clicando nela e apertando F12, eu vou entrar na classe. O Divide by Zero Exception, ele herda, ou seja, ele é filho da classe Arithmetic Exception. Se eu entrar na classe Arithmetic Exception, olha lá, ele é filho da classe System Exception. Se eu entrar na classe System Exception, ela é filha da classe Exception. Ou seja, aquela minha classe Divide by Zero Exception é bisneta da minha classe Exception. Ou seja, ela tem uma herança lá da classe Exception, que é pai da classe System Exception, que é pai da classe Arithmetic Exception, que é pai da classe Divide by Zero Exception. Então, tem uma herança. Quando a gente tem esse caso de herança, a gente pode chamar um parente. A gente pode chamar alguém acima, alguém que foi pai, que foi avô dessa classe. Ou seja, se eu colocar exception aqui, isso é legal porque toda e qualquer exceção do C Sharp, tá? E com perdão do trocadilho, sem exceções, toda e qualquer exceção é filha de exception. É filha, é neta, é bisneta, é tataraneta. Ela tem que herdar exception de alguma forma. Senão ela não consegue ser usada como uma exceção. O característico de uma classe como uma exceção é ela herdar em algum nível a classe exception. Ou seja, se eu quiser capturar toda e qualquer exceção que o meu código ocorra, eu posso chamar exception. E aí colocar uma mensagem genérica, né? Posso vir aqui e colocar o meu consider line mais genérico. Seu, ou melhor, a execução retornou um erro. E aí dois pontos e eu coloco a mensagem. Ou seja, quando eu coloco um exception aqui, eu estou capturando todo e qualquer, erro, tá? E aí eu posso até colocar aqui qual é o tipo desse erro, tá? Se eu não me engano, deixa eu colocar aqui. E vou colocar até um breakpoint aqui para ver como que a gente recupera o tipo desse erro, tá? Então eu vou iniciar. E aí eu vou dar um outro erro aqui de estouro. Eu vou tentar colocar um número muito grande que não vai caber na minha classe int. Lembra quando a gente falou que quando a gente converte para um int, o int tem um tamanho delimitado? Eu vou tentar estourar esse tamanho, tá? Vou colocar um tamanho muito grande. Olha lá, caiu. Caiu um erro aqui. Que erro que caiu? Eu vou olhar meu E aqui, ó. Valor muito grande ou muito pequeno para int 32. Tá? E aí ele tem aqui system number parse int 32, tem a mensagem, tem a data. Eu não consigo puxar qual que é o tipo de erro que ele retornou. Tem a mensagem, tem a source, membros não públicos, talvez. Eu não estou conseguindo achar aqui como que a gente pega o tipo da exception. Mas não tem problema, tá? Ele vai cair aqui, né? Como a gente tinha falado.
Talvez vai dar um pouco mais de trabalho do que eu imaginei fazer isso. Então, a execução retornou um erro, o valor era muito grande e muito pequeno para um int 32. Perfeito, capturamos o erro. Para a gente saber qual é o tipo de exception, vamos dar aquela pesquisada aqui, né? C# get exception type. A gente tem um exception get type aqui. Eu não sei se isso vai funcionar, mas a gente pode testar. Vamos ver se a gente consegue, então. Vou colocar aqui, ó, o meu e.getType. Vamos ver se funciona. Vou iniciar aqui. Talvez ele retorne só exception. Por isso que eu não sei se isso vai funcionar. Ah, funcionou, ó, perfeito. Perfeito. System Overflow Exception. Ou seja, quando a gente deu esse valor aqui, ele retornou um erro do tipo system.overflowException. Overflow é quando a gente estoura o tamanho de alguma coisa, né? A gente ultrapassa o limite de alguma coisa. Então, dessa forma aqui, a gente consegue, dentro do meu cat exception genérico, saber qual é o tipo da exceção que eu peguei. Então, a execução retornou um erro do tipo e.getType. E aí, independente do erro, ele vai retornar aqui. Tudo bem? Detalhe, tá? Quando a gente faz catches seguidos, assim, desencadeados, a gente tem que fazer o mais específico primeiro e o mais genérico depois. Por quê? Se a gente coloca o mais genérico em cima, ó, o Visual Studio nem deixa, ó. A exceção que é lançada quando o formato do argumento é inválido ou quando uma cadeia de caracteres de formato de composição não está bem formulada. Ou seja, a cláusula cat anterior já captura todas as exceções desta ou do supertipo, ou de um tipo superior. Ou seja, quando eu coloquei exception em primeiro, quando o meu primeiro cat é de exception, toda e qualquer exceção vai cair nele. Ou seja, esses caras aqui nunca serão disparados, porque eles são mais específicos do que o de cima. Então, quando a gente tem vários catches, a gente deixa o mais genérico por último, o mais abrangente por último. Como eu falei, o exception vai pegar todo mundo, vai pegar todos os tipos de erro. Então, se você tiver catches mais específicos para erros mais pontuais, você coloca antes. Por fim, você coloca, é sempre bom colocar um cat exception genericão para pegar algum erro caso não aconteça. Caso aconteça, tá bom? Até aqui tudo bem, Matheus? Ficou alguma dúvida, algum questionamento que você queira fazer? Tranquilo? Não, ele sempre vai cair num cat só, tá? Se ele cair nesse, ele não vai cair nos outros. Se ele cair nesse, não vai cair no de baixo, tá? O que a gente pode fazer, por exemplo, é comentar isso aqui e deixar só um cat genérico. E sempre vai cair aqui, tá bom? Independente de se a gente tiver um overflow, né, que é um número muito grande. Olha lá, System Overflow Exception, sem problemas. Se a gente tiver um Divide by Zero Exception, olha lá, ó, Divide by Zero Exception, tentativa de divisão por zero, tá? Ou se a gente tiver o nosso Format Exception. Vou colocar aqui, ó, ABC, olha lá, ó, System Format Exception. Ou seja, com apenas esse código, eu resolvi todas as minhas exceções. Não existe exceção que esse código possa dar que não esteja protegida por isso aqui. Tudo bem? Claro, se você quiser um tratamento mais bonitinho, mais refinado para cada tipo de exceção, você acaba colocando cláusulas específicas para esses tipos de exceção. Mas geralmente é bem comum a gente ter um cat geral, tá? É bem comum a gente ter fonte só com isso aqui, para capturar todo e qualquer tipo de exceção.
tá bom? Eu vou deixar aqui mais para vocês terem como referência aí do que a gente está construindo. Tudo bem? Lúcio, você colocou um fonte aqui, mas esse fonte aqui no final sempre vai ser executado? Depende, tá bom? Se for algum erro de execução, por exemplo, que eu queira parar a minha execução, parar o meu fonte, que meu fonte não continue executando, uh, o código que tiver depois do try catch, ele não vai ser executado, tá bom? Como assim? Vamos dizer, e para esse exemplo eu vou até comentar esses outros catches e deixar só esse catch aqui. Vamos dizer que esse nosso programa aqui, depois que ele deu uma exceção, eu não quero que o meu código prossiga. Não quero que o meu código continue executando, eu quero que o meu código pare. Eu posso dar um return aqui, tá? O que esse return vai fazer? Ele vai encerrar a execução do meu método. Existem dois tipos de modos de fazer isso. Eu posso dar um return, que aí eu paro a execução do meu método de uma forma mais suave, digamos assim. Como assim? Eu vou digitar um número muito grande aqui. Ele até parou meu código aqui, porque eu coloquei sem debug. Olá, o valor é muito grande ou muito pequeno para int 32. Aquela mensagem de fim do nosso código nem chegou a executar. Porque eu dei um return. Eu parei a execução do meu método, tá bom? E aí, do meu método main aqui, ó. Lembrando que eu estou dentro de um método main. Se eu dou um return, eu paro a execução dele, eu travo a execução dele. Não interessa o que tem aqui, tá? Eu posso também dar um throw. O throw, ele vai subir a exceção. Como assim, Lúcio? Eu estou executando um código dentro do meu método main. Deu uma exceção. Eu quero que essa exceção exploda para quem chamou o método main. Tá? Seja visível para quem chamou esse meu método main. Ou seja, eu dou um throw. Olha lá, por mais que eu tenha tratado aqui essa minha exceção, ela foi jogada para cima. Ela foi exibida para o usuário. Mesmo tratada, ela foi exibida para o usuário. Tá? Para que serve isso aqui? Quando eu tenho, por exemplo, um método chamando o outro. Se eu tiver um método chamando esse método main aqui, uma função chamando essa função main, e essa função chamadora tiver algum tratamento que espera uma exceção dentro desse cara, eu posso subir o nível dessa exceção. Eu tenho o meu primeiro método, que chama meu método main aqui embaixo, está executando. Deu uma exceção no método main. Eu posso tratar nela e segue a vida. Isso vai ser transparente para esse método aqui em cima, tá? Que chamou o meu método de baixo. Ou eu posso fazer o seguinte: estou executando o método main. Deu uma exceção. Ao invés de tratar aqui, eu jogo ela para cima. E aí esse meu método que chamou o meu método main vai ter que saber tratar. Tudo bem? Nesse caso, a gente usa o throw, tá? Só que aí meu método de cima vai ter que saber tratar essa exceção. E como meu método main é o primeiro método da minha aplicação, né, o sistema chama esse meu método main, o sistema não trata a exceção. Ou seja, ele exibe na tela. Tá bom? Essa é a exceção. Lúcio, então vou botar um return aqui, ó, para ele retornar caso caso execute aqui minha exceção. Mas Lúcio, eu quero que esse código execute. Eu quero que isso aqui sempre execute, tá? Eu não sei se o return vai funcionar. Mas vamos dizer que, por exemplo, aqui no meu método eu estou abrindo uma conexão com o banco de dados. Estou abrindo uma chamada de uma API ou algo do tipo. E geralmente essas aberturas a gente tem que fechar depois, para não deixar um canal aberto, né? Consumindo memória, gera problemas aí de segurança e tudo mais. Então, geralmente, quando a gente abre alguma coisa aqui, a gente tem que fechar, mesmo que seja executada uma exceção. Ou seja, eu posso ter um trecho de código que eu sempre quero executar, independente se deu execução, se deu exceção ou não. Tudo bem?
Como é que eu faço isso? Como é que eu forço um trecho de código a ser executado, independente se deu exceção ou não? Embaixo da cláusula catch existe um outro carinha que é o finally, tá? O finally ele existe exatamente para isso. O finally ele existe para executar esse trecho aqui dentro, independente se deu exceção ou não. Como assim? Vou tentar executar aqui, não sei se esse return vai deixar funcionar. Então, ó, digitei um valor válido aqui, ó, 99. Beleza, o número digitado foi 99, resultado de divisão de sempre 99 é 1, tudo bem aproximado. Fim do nosso código, ou seja, ele executou isso aqui, não deu exceção e executou o meu finally, tá? Vamos tentar fazer agora passando pelo nosso catch. Vou iniciar aqui. Então a gente tem um número bem grande, ó. Olha lá, a execução retornou um system overflow. O valor era muito grande ou muito pequeno para a gente ter 2. Fim do nosso código. Ou seja, ele tentou fazer isso aqui, deu uma exceção, ele executou esse e funcionou até com return. Ele executou a minha cláusula aqui de exceção e antes de retornar, de parar a execução, ele executou meu finally. Ou seja, tudo que tiver dentro do finally sempre é executado, independente se seu código funcionou normal ou se ele deu exceção. Tá? O finally serve para você colocar código que seja obrigatório o meu fluxo executar, independente se deu certo ou se deu exceção. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu abro um arquivo e depois eu tenho que fechar, quando eu abro uma conexão com o banco de dados, tenho que fechar, abro uma leitura direto da memória e depois tenho que fechar, geralmente a gente abre no try e fecha no fire. Para independente de se der o erro ou não, ele vai fechar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, Matheus? Podemos fazer isso, sem problema. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, lembra quando a gente falou do nosso while? Quando a gente quer execuções lupando, eu posso colocar vou fazer aqui uma variável booleana. Bool execução. Opa! Execução com sucesso. E vou colocar aqui false. Então, eu vou colocar dentro de um while. Enquanto essa execução com sucesso for false, ou seja, eu posso colocar um exec com sucesso e uma exclamação na frente, lembrando, o exclamação na frente de um booleano troca o valor dele. Se ele era true, ele vira falso, se era falso, ele vira true. Então, uma execução com sucesso aqui é falso. Com exclamação na frente, ele vai ser verificado com o valor invertido. Então, enquanto a minha execução com sucesso for a inversão de falso, verdadeira. Então, enquanto a minha ação com sucesso for falsa, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou executar isso aqui, ó. E aí eu posso até colocar aqui dentro do meu Finder uma verificação, né? Se a minha execução com sucesso for true, tá? Eu posso colocar igual a true aqui, mas como é uma booleano, geralmente a gente não faz isso, tá? Geralmente a gente só tira isso aqui. Para fim didático, eu acho que é mais fácil de entender assim, e eu acho que isso aqui também é mais fácil de entender se eu fizer assim. Tá? Então, enquanto a minha execução for a execução de sucesso for falsa, eu vou repetir isso aqui, ó. No meu finally, se minha execução de sucesso for igual a true, eu coloco aqui execução final do meu código, tá bom? E aí, o que eu coloco? A minha execução com sucesso só vai ser verdadeira se ele chegar aqui no final, né? Se eu peguei um número, ele converteu sem erro,
o número digitado foi tal, se minha divisão não deu erro. Se tudo isso aqui executou, o que acontece? A minha execução com sucesso vai receber true. Tudo bem? Ou seja, se ele executou tudo isso aqui, a minha execução passou sem nenhum erro. Então, execução com sucesso igual a true. Vamos testar isso aqui? Se ele deu um erro em qualquer lugar aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui na minha exception, eu vou até tirar esse return aqui e vou colocar a minha execução com sucesso igual a false. Tá? Então, ó, vou iniciar isso aqui. Ei, agora meu Visual Studio crashou aqui. Aonde que ele tá pegando um erro aqui? Ele não tá conseguindo copiar, blá 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 blá. Ah! Eu também vacilei, né? Tô com esse cara aberto. Agora sim. Digite o número válido. 999. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, ABC. Opa. ABC. Ó, a execução retornou um erro, format exception. A cadeia de caracteres de entrada não está no formato correto. Ou seja, a minha execução não foi válida. Aí, ó, eu vou até colocar uma mensagem aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, CW, meu console line, tente novamente. E aí eu vou pular uma linha aqui, ó. Quando a gente coloca console line sem nada é porque a gente está querendo pular uma linha. Então, ó, executei aqui. Digite um número válido. ABC. A execução retornou um erro do tipo sysformat exception, cadeia de caracteres não é o formato correto. Tente novamente. Beleza. 0. O número digitado foi 0. A execução retornou um erro. Divide by 0. Tentativa de divisão por 0. Tente novamente. Um número muito grande agora. A execução retornou um erro do tipo CPS overflow. O valor era muito grande. Tente novamente. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. O número digitado foi 2, 3, 4, 5. O resultado de divisão por 100 é 0. Fim do nosso código. Ou seja, eu controlei o meu fluxo para, enquanto o meu usuário não digitar um número válido, eu estou exibindo para ele na tela e estou mandando ele tentar de novo. Isso vai lupando, vai lupando, vai lupando, vai lupando. Enquanto o meu usuário não digitar um código válido, esse código vai ficar lupando por causa daquele meu while. Eu estou esperando uma execução com sucesso. Enquanto a minha execução não for com sucesso, ó, posso digitar aqui, ó, ficar aqui a tarde inteira, ó. Posso ficar a tarde inteira. Enquanto o meu usuário não digitar alguma coisa certa, enquanto o meu usuário não digitar um valor válido, olha lá, meu código vai continuar. Meu código vai continuar. Ah, cara, digita um número válido. Você não está digitando um número válido. Não importa quantas vezes você está tentando. Aí, a partir do momento que eu coloco um código válido, aí ele vai. Aí ele executa certinho. Entendeu? Então, com esse while a gente controla esse fluxo. Eu consegui controlar o meu fluxo de uma forma que eu estou verificando se a execução ficou com sucesso ou não. Começa com false porque ela não executou. Enquanto a minha execução com sucesso for falsa, então enquanto eu não tiver uma execução com sucesso, eu vou ficar repetindo. Vou ficar repetindo, vou ficar repetindo, vou ficar repetindo. E aí eu começo a tentar. Peço um número, tento converter esse número, exibo esse número na tela. Tento dividir esse número por zero, tento dividir 100 por esse número, vou verificar o resultado. Se tudo isso executou com sucesso, significa que o meu código foi executado com sucesso, significa que eu não tomei erro nenhum. Ou seja, execução com sucesso igual a true. Em qualquer momento que travar isso aqui, em qualquer momento que eu tiver uma exceção na execução do meu código, ele vai cair no meu cat. O que o meu cat faz? Exibe que deu um erro, exibe o tipo desse erro, exibe a mensagem desse erro, pede para ele tentar novamente e coloca a execução como falsa. Tá?
Isso aqui nem precisaria, tá? É mais didático. Por quê? A minha execução sempre já vai ser falsa desde o começo. Ela só vai ser true quando o código executar até o final. Então essa linha aqui nem precisaria, é mais didático, tá? E aí aqui no Finally eu faço a verificação. Foi executado com sucesso, ou seja, ele chegou até aqui o final? Se sim, eu vou exibir fim do nosso código e capturo uma linha só para ele encerrar. Se não, eu nem exibo isso aqui e aí vai cair aqui no while. Ele vai ver que a execução com sucesso ainda está falsa e vai ficar loopando até o meu código ser executado com sucesso. Entendeu? Boa! Mais alguma dúvida, Matheus? Então, beleza. Acho que a gente ainda tem meia horinha, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa aqui até umas 11h05, que aí já vai dar aquele problema da sala, eu crio outra sala e tudo mais. E aí, quando a gente voltar, a gente brinca um pouquinho com leitura e escrita de arquivo. Beleza? Então, eu vou pausar aqui a gravação rapidinho. Continuar a gravação. Então, vamos lá. A gente falou bastante de exception aqui, né? Uh, Deixa eu até. Tá. Falamos bastante de exception aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre manipulação de arquivo, tá? É algo mais simples, mas a gente usa bastante quando a gente está programando. Principalmente para logs. Hoje em dia existem bastante bibliotecas que fazem isso para a gente, mas ele mexe, a gente precisa ler arquivos, precisa percorrer arquivos, tá? Então, deixa eu botar isso aqui. Eu vou até criar um novo projeto aqui, em vez do aula 09 aqui. Eu vou criar aqui, adicionar novo projeto, também .NET Framework, também aplicativo Console Application, então lendo arquivos. Vou colocar aqui, ó, trabalhando com arquivos, tá? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou criar um arquivo bem simples, tá? Eu vou pegar aqui o meu Notepad++ e vou criar um arquivo aqui com vários números, tá? Com várias... Vamos pensar aqui. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos criar um arquivo com 1000 linhas de números randômicos, tá? Eu acho que a gente não chegou a falar um pouquinho sobre números randômicos, então eu já vou matar dois coelhos com uma caixa d'água só, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como a gente já aprendeu, eu vou começar meu try aqui, catch exception ask, e aí eu vou colocar aqui aquele nosso tratamentozinho, né? Então, sua execução retornou um erro do tipo, e aí eu vou colocar o tipo da nossa exceção aqui, x.getType, e aí vou colocar dois pontos aqui. Lúcio, como é que eu faço para, por exemplo, escrever uma linha embaixo da outra, tá? Tem algumas formas. Eu posso colocar outro console write line aqui, tá? Posso colocar outro console write line aqui, porque o artline escreve linha a linha, tá? Para escrever uma nova linha. E posso colocar x.message, tá? Ou então eu posso fazer tudo isso na mesma instrução. Eu posso vir aqui e fazer um barra n. Esse barra n é o símbolo especial para pular linha quando a gente está trabalhando com string, tá? Então eu posso vir aqui e colocar dessa forma. Dessa forma eu vou fazer sua execução retornou um erro do tipo alguma coisa, dois pontos, na linha de baixo eu coloco o xMessage, tá bom? Vou até tirar isso aqui para não deixar espaço. Beleza, já tenho aqui a minha execução, tá? Vou colocar um finally aqui, né, como a gente já tinha feito antes, para identificar que meu código terminou de executar
de executar, fim da execução do fonte, e aí colocar aquele console.readline para ele ler uma linha e não terminar o nosso fonte de uma vez, nossa execução de uma vez, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó, eu vou fazer a escrita de um arquivo com 1000 linhas de números aleatórios, tá? Legal, como é que eu vou fazer essa escrita, tá? O que a gente usa para escrever um arquivo? A primeira coisa que a gente precisa é do caminho desse arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui o meu, fazer uma string, porque é um texto, né? Caminho, arquivo. E aí a gente vai colocar aqui qual que é o caminho do meu arquivo. Eu vou tentar colocar na mesma pasta aqui, tá? Então eu vou abrir a pasta aqui no meu Visual Studio. Opa, traz para cá. Então ele está em C, Users, LookF, Documentos, Projetos, Aula 09, Trabalho com Arquivos. Vou copiar isto aqui, tá bom? E vou colar aqui na minha string. Se você perceber, ele automaticamente já coloca duas barras. Isso porque no C Sharp, se eu coloco uma barra só, ele não entende, tá? Ele entende como um comando, igual o barra N, tá? Para fazer uma barra aqui dentro de uma string, eu coloco duas barras, beleza? Então aqui, ó, o caminho do arquivo, eu já defini como este caminho aqui, tá bom? Beleza. Para escrever o meu arquivo, eu preciso de uma classe especial. Eu preciso de uma classe que escreva, que trabalhe com o fluxo, tá? De escrita. E aí, geralmente, a gente usa um string writer, ou seja, um escritor de fluxo, né? Que eu posso usar para arquivo, posso usar para memória, posso usar para transmissão, posso usar para várias coisas, tá bom? Ele está na classe system.io, está na biblioteca do C Sharp system.io. Então, existem algumas formas de eu fazer isso. Eu posso digitar aqui em cima o using system.io, tá? I/O de input, output, de entrada e saída, tá? Ou então, mais fácil ainda, eu posso vir aqui e chamar o meu, cadê? String, opa, com S maiúsculo, string writer. Você vai ver que ele vai ficar vermelhinho. Só que se eu apertar Ctrl ponto, ele vai falar aqui no primeiro, ó, using system.io. Quando eu dou um Enter, aqui em cima ele já adiciona para mim. Então, o Ctrl ponto também serve para a gente adicionar referências automaticamente, tá? E aí eu vou chamar ele de writer. Como uma classe, tá? E a gente vai ver isso quando a gente vai falar um pouco mais de orientação ao objeto, mas eu preciso iniciar ela com o valor. Então eu dou um new, ou seja, um novo string writer. E aí eu tenho que passar um caminho para ele. Tenho que passar o meu caminho arquivo. Ou seja, eu tenho meu arquivo, eu inicio ele aqui, e aí passando o caminho do arquivo aqui. Claro que isso aqui é uma pasta, né? Ó, eu quase errando aqui, né? Isso aqui é uma pasta. Eu preciso criar o arquivo, porque essa trab com arquivos é uma pasta. Então eu vou criar aqui o meu arquivo chamado números.txt, tá? TXT é texto, padrãozinho. Legal. Então o meu string writer vai começar com este caminho aqui. Ele vai criar este arquivo para mim, tá? E aí, vamos dizer que eu quero um
1000 linhas, né? Então eu vou colocar um for aqui, né? For começa com 0 menor que 1000, até acrescentando de 1 em 1. E aí, como é que eu vou escrever isso aqui? Simples. Eu vou chamar o meu writer, que eu instanciei aqui em cima, ponto, writeLine. Legal, Lúcio, o que, que eu vou escrever? A gente quer números randômicos, né? Para fazer números randômicos, a gente precisa de outra classe que ajuda a gente, tá? Se eu não me engano, é o random. Deixa eu consultar aqui rapidinho. C Sharp random number. Se eu não me engano, é a classe chamada random. É isso mesmo. Então, ó, eu vou chamar aqui o random e eu vou chamar ele de RND, tá? De randômico, new random. Então, é essa classe aqui que gera números aleatórios para gente. E aí, eu posso colocar rnd.next. Ou seja, eu vou chamar um número randômico. E aí eu posso passar para ele um intervalo, né? Um valor mínimo, um valor máximo. Então eu quero que ele vá de 0 a 99.999, tá? Dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? De 0 a 1000, ou seja, gera para mim 1000 linhas de números randômicos de 0 a 99.999, tá bom? E aí, para cada um, você vai dar um write line, vai escrever no arquivo, tá? Por fim, eu preciso fechar esse writer, tá? Lembra quando a gente falou, quando a gente abre alguma coisa em memória, geralmente a gente tem que fechar isso? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu writer ponto close, tá? Ah, Lúcio, mas você falou que isso aqui é bom a gente fazer no Finally, né? Para se der erro ou não, a gente encerrar. A gente pode fazer isso aqui no Finally, sem problemas. Qual é o problema, tá? O meu writer, eu criei ele dentro do try, tá? Quando eu crio ele dentro do try, eu não posso chamar ele fora do try, tá? Eu criei ele dentro dessa cláusula try, então dentro desse escopo. Como eu quero chamar ele fora do escopo, quero chamar ele no escopo do finally, antes do try ser criado, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso tirar este cara daqui e colocar lá para cima. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? E aí aqui eu vou fazer o writer é igual ao new string writer, tá? Ele ainda está chiando aqui porque... Ah, tá, não está sendo atribuída. Então, tudo bem. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vou colocar isso aqui. E aí, isso aqui eu coloco aqui. Pronto. Isso resolve o nosso problema. Ou seja, eu pego o caminho do meu arquivo, inicio um string writer para começar a escrever, inicio aqui os meus números randômicos, de 0 a 1000 ele vai ficar escrevendo números randômicos no meu arquivo. Se der uma exceção, ele vai exibir na tela. Se não, ele vai colocar aqui, ó, fim da execução. Beleza. E aí eu vou colocar aqui o meu, até colocar um console write line aqui, ó, falando o arquivo foi gerado com sucesso. Beleza? Vou abrir a minha pastinha aqui de novo, ó. Vocês podem ver que não existe nenhum arquivo TXT aqui. Beleza? Vou executar esse fonte então, ó. Vou iniciar ele aqui. E ele está tentando executar o outro programa, né? Aí eu vacilei. Como a gente tem duas aplicações consoles na mesma solution, ele vai executar sempre a primeira que a gente criar. Para trocar, eu vou clicar com o botão direito nesse aqui e vou colocar como definir como projeto de inicialização. Dessa forma, ele para de executar esse aula 9 e vai começar a executar esse trabalhando com arquivos.
tá? Vou até escrever uma mensagem aqui, né? Console write line. Então, iniciando a geração, colocar a criação, né? Criação do arquivo. O arquivo foi gerado com sucesso. Vou iniciar aqui. Iniciando a criação do arquivo, o arquivo foi gerado com sucesso. Rápido assim. E não demorou nem um segundo para gerar um arquivo de 1000 linhas. Lúcio, gerou o arquivo? Vamos ver aqui, ó. Aqui é a minha pasta. Olha o arquivo aqui, ó, números.txt. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha lá. Gerou 1000 linhas de números aleatórios. Certo? Exatamente 1000 linhas de números aleatórios. Se vocês quiserem conferir, vocês ficam à vontade. Eu não vou conferir número por número, não. Mas está aqui gerado. Então, o que acontece se eu rodar esse fonte de novo? Tá? Se eu executar esse fonte de novo. Percebam que ele está vindo até a linha 1000, certo? Se eu tentar executar esse fonte de novo, o arquivo foi gerado com sucesso. Olá, o Notepad está falando, esse arquivo foi modificado. Quer recarregar? Sim. Ele substituiu. Ele está gerando um novo arquivo em cima do mesmo. Por quê? Pode falar, Matheus. Sim, dessa forma a gente pode fazer log. Por exemplo, se em vez de eu só colocar isso aqui, vamos fazer uma alteração aqui, ó. E em vez de ele dar só esse write, eu vou escrever aqui, ó. String mensagem é igual. E aí vamos escrever uma string aqui como se fosse um log, né? Então eu vou colocar aqui entre aspas o meu datetime.now no formato .toString para ele ficar no formato ano, opa, são 4, ano, barra, são 2 barras, né? Mês, barra, dia, espaço, hora, minuto, segundo, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milissegundos, vai? Então ele vai gravar ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, com milissegundos, né? E aqui eu vou escrever log de sistema. O número gerado foi. E aí eu coloco esse random.next dentro da minha mensagem. Só para eu gerar uma mensagem de log aqui. E aqui no writeline eu escrevo a minha mensagem. Vamos rodar de novo para ver o que vai acontecer. Iniciar. Olha lá, o arquivo foi gerado com sucesso. Se eu recarregar meu arquivo, olha lá. Você pode ver que numa fração de milissegundos ele gerou, ó, não passou nem um segundo para ele gerar 1000 execuções. E ele nem precisava desse barra, uma barra só funcionava. Olha lá, ó, logo de sistema, o número gerado foi vários números. Então é assim que a gente faz log basicamente, tá? A gente vai escrevendo no nosso arquivo. Um problema que existe é ele está substituindo meu arquivo sempre, né? Ele está sempre substituindo o meu arquivo. Uh, deixa eu pensar aqui como que a gente melhora isso aqui. Eu vou tirar esse barra.
Isso aqui ele tá falando que eu até... Ah, não. Ele tá deixando isso aqui. Vamos ver se existe alguma forma dele fazer isso sem que ele substitua o meu arquivo. Hum, eu acho que aqui no String Writer a gente consegue definir. Ah, ele tem esse append aqui, ó. True para acrescentar dados no arquivo. False para substituir o arquivo. Certo? Então, por exemplo, se eu não quero que ele fique criando um arquivo sempre novo, eu posso dar um true aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sempre incrementar o meu arquivo. Se o arquivo não existir, ele só cria um arquivo novo. Se o arquivo já existir, como é o nosso caso aqui, olha lá, ele está indo até a linha 1000. Como eu coloquei o append igual a true aqui, se eu executar de novo, olha lá, executou, fim do arquivo. Se eu abrir meu arquivo de novo, olha lá, ele acrescentou linhas. Ele não substituiu. Ele chegou até a linha 1000 naquela minha primeira execução e olha lá, ele continuou. E conforme eu for executando, ele vai crescer o arquivo, ele vai colocar cada vez mais no arquivo. Então, é só esse parâmetro aqui, ó, depois do caminho do arquivo, que é o append, que define se eu vou subescrever o arquivo, criar um novo arquivo, ou se eu vou continuar escrevendo no mesmo arquivo. Tudo bem? Então, o String Writer faz isso para a gente. Ele lê o arquivo, ele lê não, ele abre um escritor neste caminho que eu estou colocando, né? E aí o write line, muito parecido com o nosso console write line, só que o console escreve no console, escreve na janelinha, né? O string writer.writeLine escreve uma linha no meu arquivo. E aí, importante é sempre fechar isso aqui, tá? Fechar isso aqui para não não deixar a conexão aberta, tá? Lúcio, isso aqui vai funcionar em todas as máquinas? Não. Por quê? Tá vendo que tá com o caminho do meu usuário aqui? Olha lá. C, users, look faz, documento. Isso aqui é o caminho da minha máquina, o caminho do meu documento, tá? Do meu projeto aqui. Como é que eu torno isso genérico, tá? Como é que eu pego esse caminho genérico? Eu posso fazer o getPath. Como eu não lembro exatamente como é que faz, eu vou colocar aqui, ó, C# get app path. How can I get the application path? Tá bom? E aí ele tem aqui, ó, o pessoal falando pra gente. Uh, get execution assembly. Acho que tem jeito mais fácil. Current domain base directory. Aqui, ó. Ele tem um caminho. Nossa, ele tá pegando por reflection aqui. Eu acho que isso aqui é mais complicado do que deveria. Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui eu nunca tinha visto. Não sei se funciona só para aplicação web, mas vamos tentar. Vamos tentar colocar aqui, ó. Em vez de colocar tudo isso aqui, eu vou deixar só o nome do arquivo. E aí eu vou colocar this, ponto server, e eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar.
Então vamos tentar pelos outros modos ali de pegar. System.io path get directory name, mas aí ele pega o nome do assembly, isso tá meio complicado. Será que o app domain funciona? App domain, que é o domínio da minha aplicação, current domain, que é o meu domínio atual, ponto base directory. Isso aqui funciona. Ele vai pegar o diretório da onde a minha aplicação está rodando, tá? E aí eu posso fazer mais e colocar o meu números.txt, tá? Não esquece a barra aqui. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Eu vou até colocar um breakpoint aqui e mandar executar. Dessa forma, eu estou pegando o... Olha lá, ó. Só que aí ele está pegando de bin debug. Por quê? Quando a gente compila uma aplicação, a aplicação ela não roda daqui. Ela vai rodar nessa pasta bin, nesta pasta debug. Então ele vai rodar aqui, ó. Tanto que tem um exe. Se eu executar esse exe aqui na mão, vai executar a minha aplicação. Então ele vai tentar criar o arquivo aqui, ó. Tá? Tá. Então vamos ver se ele criou. Olha lá, ele criou o arquivo aqui. E aí ele vai rodar a minha aplicação. Fim da execução com êxito. Se eu abrir o arquivo que ele criou aqui, ó, no bin debug, vai ter aquele nosso arquivo que a gente criou. Dessa forma aqui, com este código, não importa em qual máquina você esteja executando, o seu código vai rodar. Se a gente colocar aquele C, dois pontos, users, look fácil, ele só vai executar na minha máquina, porque ele vai estar com o caminho de execução da minha máquina. Colocando esse app current domain base directory, ele pega o diretório na qual a aplicação está rodando. Tá? Isso resolve o nosso problema. Get type, isso aqui a gente já viu. Legal. Isso aqui é para a gente escrever o arquivo. Ou se eu quiser ler esse arquivo, como é que eu faço? Tá? Então, eu vou comentar esta parte aqui. Ctrl K, C. Melhor do que comentar, tá? Vamos fazer uma decisão aqui, tá? Então, console.writeLine, tá? Você, vou colocar aqui, ó, digite L para ler o arquivo ou E para escrever o arquivo. E aí eu vou colocar aqui o meu, falta o ponto e vírgula aqui, var opção é igual console.readline. E aí aqui a gente pode fazer aquele tratamento, né? Se for uma opção válida, né, eu executo. Se não, eu dou um erro e faço isso aqui loopar. Então vamos fazer. Então, bool opção válida é igual a false. E aí, while a minha opção válida for igual a false, eu vou executar isso aqui. Certo? Vou até criar esse opção fora aqui, ó. Vou colocar string opção. Vou colocar ele fora do while. E aí eu vou fazer uma verificação aqui, né? Se a minha opção válida ponto equals, ou seja, se ele for igual ao minha letra E. Lúcio, mas e se ele digitar E minúsculo? Então eu coloco aqui, ó, ponto to upper. Ué? É opção, né?
opção ponto toUpper for igual a E, ou cadê o meu pipe? Ou, opa, isso aqui é um método. Ou, eu acho que é melhor a gente inverter, mas tudo bem. Opção ponto toUpper for igual a L. Só que aí aqui eu quero ver se ela for diferente de E ou diferente de L, né? Então, se ela não for igual a E ou não for igual a L, eu vou fazer aqui o meu console.writeLine opção inválida. Tente novamente. E aí eu vou botar um barra N para pular uma linha aqui, tá? Ou seja, enquanto ele não digitar L ou E, ele vai ficar tentando, né? E aí aqui, else, eu vou fazer o meu opção válida é igual a true, tá? Ou seja, se a minha opção não for E nem L, o meu opção válida é falso, porque o cara não digitou uma opção válida. E ele vai tentar ficar repetindo. Se não, ele vai deixar a opção válida igual a true e vai sair desse while, certo? E aí aqui eu vou fazer o meu escrita de arquivos, né? Então, se a minha opção escolhida, ponto, toUpper, ponto, equals, se essa opção for igual a E, é porque ele quer escrever o arquivo. Então eu vou até colocar aqui. O que ele está falando aqui? Vamos colocar aqui string.empty. Ele está reclamando porque eu não iniciei a variável. Iniciar ela como vazia resolve esse problema. Então, se ele é igual a E, ele quer escrever o arquivo. Então eu vou pegar tudo isso aqui que a gente fez e vou colocar aqui dentro. Tá bom? Se não, então, else. Se a minha opção, ponto toUpper, ponto equals, for igual a L, é porque eu quero ler o arquivo, né? Então aqui eu vou ler o arquivo. Ler o arquivo. Que arquivo que eu vou ler? Então eu vou pegar esse caminho aqui de novo, tá igual a gente fez. Esse finally aqui eu vou até... deixa assim mesmo. Vou copiar esse cat aqui. Vou fazer um try aqui e vou colar esse cat aqui só para a gente deixar padrãozinho. Tá? Então o caminho do meu arquivo, igual a gente fez lá em cima. Bom, se para escrever um arquivo eu tenho um string writer, writer é escritor em inglês, eu devo ter um reader, que é leitor em inglês. Então eu posso vir aqui e string reader, é o meu leitor, reader, é igual ao meu new string reader, mesma coisa, eu vou passar o caminho do meu arquivo, e aí aqui ele tem até encoding, o tipo de encoding, eu acho que isso aqui para a gente não interessa por hora, tá? Diferente do writer, eu não vou ficar sobrescrevendo o arquivo, eu só estou lendo, tá bom? E aí eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, eu posso ficar lupando, eu posso ficar
ler o arquivo todo de uma vez, tá? Para eu ler linha a linha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop. Eu não sei quantas linhas o arquivo tem, né? Diferente da escrita que eu delimito quantas linhas eu vou escrever, eu não sei quantas linhas eu vou ler. Então, eu vou criar uma nova linha aqui, né? Eu vou criar uma string linha que vai receber o meu reader.readline. Ou seja, eu estou lendo uma linha, eu estou pegando a primeira linha do arquivo e lendo. E aí eu vou fazer um while aqui, né? Um laço while, enquanto a minha linha for diferente de null, ou seja, enquanto a minha linha não for nula, não for vazia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console pronto writeLine na minha linha que eu capturei ali em cima, né? E aí eu vou fazer a minha linha ponto readerReadline, ou seja, leio uma linha, ela é vazia? Se não, vai entrar no while. Eu escrevo a minha linha na tela, leio a próxima linha. Essa próxima linha é vazia? Não. Escreva ela na tela, leia a próxima linha. Essa linha é vazia? Não. Leia, escreva na tela, leia a próxima linha. Essa linha é vazia? É. Eu termino a leitura do arquivo. Então aqui eu vou colocar até um CW para pular uma linha, né? A gente já viu que não precisa fazer isso, né? A gente pode colocar um aqui, leitura finalizada, tá? Mesma coisa, como eu tenho o meu close do Stream Writer, eu preciso fechar o meu Stream Reader. Então, reader.close. Tudo bem? Alguma coisa que eu fiz aqui ficou confuso, Matheus? Alguma coisa foi muito rápido? Alguma coisa você não entendeu? Tranquilo? Legal. Vamos executar isso aqui, ó. Iniciar. Digite L para ler arquivo ou E para escrever. A. Não é uma opção válida. D. Não é uma opção válida. 2. Não é uma opção válida. L para ler o arquivo. Ih, não é uma opção inválida, hein? O que aconteceu aqui? Eu acho que é na hora da gente verificar aqui, né? Opção upper é igual a E ou opção upper é igual a N. Eu acho que isso aqui é um E. Eu coloquei um ou, mas o ou, se uma ou outra for falsa, ele vai. Isso aqui é um E, na verdade. Né? Então, vamos iniciar aqui. Então, A não foi. F não foi. U não foi. L. Opa! Olá. Ele leu o meu arquivo inteiro. Para cada linha do meu arquivo, ele leu. L, ele começou a ler o arquivo, leu o arquivo inteiro na tela aqui para mim. E aí, leitura finalizada. Beleza? Então, nesse mesmo programinha eu tenho leitura e escrita de arquivos. Claro, se o arquivo não existir, não vai ter nada. O arquivo vai estar vazio ou o arquivo vai estar inexistente. E isso vai gerar uma exceção. Por exemplo, vamos vir aqui, abrir pasta de arquivo, bin, debug, vou deletar esses números aqui, ó, que é o nosso arquivo. Executar. Eu quero ler o arquivo. Enter. Olá. Eu estou tentando ler um arquivo que não existe. Ó. File not found. Não é possível localizar o arquivo. Se eu dar um F10 aqui, ó. Ih, ele não caiu aqui no exception, né? Então, L. Olá, ó. System file not found exception. O que é estranho, porque era para. Ah, eu já sei por quê. A gente está tentando ler o arquivo fora do try, né? Isso aqui não é legal. Então, ó, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso deixar esse cara aqui como null. Opa, peraí.
Ctrl X, null, só para inicializar ele. E aqui dentro do meu try eu faço reader é igual a string reader, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no writer, tá? Null, e aí aqui dentro do try eu vou fazer o meu writer igual a isso aqui, tá? Isso é um erro comum, tá, pessoal? Geralmente a gente coloca coisas fora do try, pensando que não vai estourar erro, e às vezes estoura. Igual agora, estourou um erro aqui, porque eu tentei carregar um arquivo que não existia. Se tivesse aqui dentro do meu try, ele ia pegar aqui no catch. Mas como não estava, ele estourou o erro no código. Se eu der uma execução aqui de novo, ó, ler o arquivo, sua execução retornou um erro do tipo file not found exception. E aí deu um null exception aqui também, porque ele tentou fechar algo que não existia, tá bom? Ele tentou dar um close em algo que estava nulo, tá? Então é uma coisa que a gente tem que resolver aqui também. Por padrão, eu vou tirar o close aqui do finally, tá? E vou deixar no final da minha execução aqui, ou aqui não vai adiantar, ele vai dar exceção dentro de catch. Vou deixar para ele fechar só se o meu código executar com sucesso, tá bom? Então, vou iniciar aqui, mesma coisa, se eu tentar ler, ele não vai conseguir, mas se eu tentar escrever, a iniciação, o arquivo foi criado, o arquivo foi gerado com sucesso, finalizou o fonte, e agora que criou, eu posso executar de novo, mandar ele ler, ele vai ler o arquivo todinho. Tá bom? Então, fica aí de um bônusinho, tá? A gente usa bastante isso. Existem várias formas de fazer escrita de arquivo. Tem classe que biblioteca, desculpa, que trabalha só com essa execução de arquivo de formas mais simples. Existem classes no Windows também, onde a gente pode abrir aquela janelinha, sabe aquela janelinha que quando a gente clica aqui aparece esse caixa de diálogo aqui para a gente selecionar um arquivo na mão, a gente consegue fazer isso no código também, tá? Mas aí qualquer coisa eu mostro para vocês como é que a gente faz isso na próxima aula, junto com orientação a objeto, tá? De leitura e escrita de arquivo, ficou alguma dúvida? Matheus quer perguntar alguma coisa ficou confusa? Isso, aqui a gente está fazendo um ponto TXT. Quando a gente trabalha com diálogo, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui em arquivo, tá vendo que ele tem todos os arquivos aqui, vários tipos? Isso aqui a gente consegue definir quando a gente está trabalhando com essa caixa de diálogo. Aí na aula que vem eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para disparar essa caixinha, como é que a gente faz para selecionar um arquivo e como que a gente define filtro por tipo de arquivo também. Mas aí a gente consegue fazer. Beleza? Então é isso. Eu vou subir o vídeo, né, lá na playlist. Vou pegar o fonte dessas duas classes aqui também e subir no Drive. Não sei se eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês, ou ver se eu penso em alguma coisa aí de lição de casa e posto. Fora isso, mais uma vez obrigado aí pela presença. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode me chamar, pode me mandar um WhatsApp aí, eu ajudo. E vejo você aí na semana que vem, meu caro. Até, boa semana.